a cura do criado de um centurião. Mateus capítulo 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Esse centurião, que é um comandante de 100 homens, por isso o nome centurião, era oficial do exército romano. Ele não era judeu, ele não era do povo de Israel, mas ele era um oficial. Porém, ele era um homem que temia Deus. E ele, quando ficou sabendo que Jesus estava na cidade, ele foi procurar Jesus para interceder pelo seu criado. Criado ali, tanto pode ser um escravo, como alguém que trabalhava para ele. Naquela época era assim. Havia escravos que eram criados, e alguns criados que eram funcionários. Mas seja como for, aquele homem que estava doente não era da família dele. Mas como ele era um homem temente a Deus, um homem de bom coração, vendo o criado dele sofrendo horrivelmente, e sabendo que Jesus estava passando por ali, ele foi implorar, olha lá, implorando, para que Jesus fizesse alguma coisa pelo rapaz. Você vê nisso o quê? Humildade. Primeira coisa, humildade. Quem não é humilde não é capaz de implorar nada. Eu não estou falando aqui para você ficar implorando para o homem, mas nós estamos falando da nossa relação com Deus, gente. Entenda sempre isso. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos de Deus. Esse é o princípio do temor. Deus não precisa de mim para nada. Não precisa. Mas eu preciso desesperadamente dele. Se ele me faltar, eu estou perdido. Como diz o outro, estou no mato sem cachorro, sem gato, sem papagaio, sem bússola. Você está perdido. Então a primeira coisa que você tem que entender: eu preciso de Deus. E quem precisa tem que buscar. Ainda que implorando, Deus não é obrigado a fazer nada. Há uma corrente de pensamentos, Deus tem que fazer. Não caia nessa, gente. Não. E você vai entender mais à frente. Esse homem estava implorando para Jesus. E falou a respeito do caso do rapaz. O que Jesus falou? Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Você vê que Jesus respondeu na hora. Na hora ele respondeu. Aí é aquilo que a gente chama de um milagre urgente. Na hora. Ele não demorou a responder. Mas olha o que o homem falou. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. E sabe por que ele falou isso, gente? Esse homem, ele demonstrou temor nessa hora. Ele não imaginava que Jesus fosse lá na casa dele. Ele foi tomado de surpresa. Mas aí quando Jesus falou: eu vou lá curar o rapaz, ele falou: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Ou seja, o Senhor é muito maior do que eu. O Senhor é Deus, eu sou um pecador. Como é que eu vou receber o Senhor na minha casa? Quem está cortando aí? Se eu estou virado para cá, você não pode pegar a outra câmera, né? Até eu olhei para essa câmera aqui, ó.
Você tem que cortar na direção que eu estou, né? Olha só. Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Isso aí demonstra, igreja, temor. Hoje em dia as pessoas, elas pouco ou quase não respeitam mais a Deus. Esse homem tinha tanto temor, que ele falou, meu Deus, ele vai na minha casa, não pode, eu sou um pecador. Claro que se fossem outras pessoas, não, se o Senhor vai na minha casa, que maravilha, vamos lá e agora. Eu não vou dizer que isso esteja errado, não é isso que eu estou falando. Mas esse homem tinha tanto temor no coração, mas tanto temor, que ele não se julgou digno de que Jesus entrasse na casa dele. Temer não é medo, não, mas é respeito, que é uma das coisas que tem faltado nos nossos dias. As pessoas não estão respeitando a Deus, não respeitam a obra, não respeitam a palavra de Deus, fazem chacota, riem, zombam, faz pouco caso. Por isso que Jesus falou que no final dos tempos o amor se esfriaria no coração de quase todos. Uma das coisas que nós precisamos ter, gente, e não perder, é o temor, porque quando você tem temor, você peca muito menos. Quem não tem temor, fala mal dos outros, não está nem aí. Mas a palavra não condena falar mal dos outros? Condena ou não condena? Não diz que a gente não deve falar mal dos outros? Mas ela não está nem aí não, ela fala mesmo, mete a língua. A palavra não diz que não deve adulterar? Ela não está nem aí, ela adultera e para valer. Mas a palavra não orienta que não deve mentir, ela mente descaradamente. Eu já vi gente botar a mão na Bíblia, é falta de temor, hein? E mentir mesmo, com a mão na Bíblia. Depois a gente vai descobrir a mentira. Sabe o que é isso? Falta de temor, falta de respeito para as coisas de Deus. Por isso que tem gente que não é abençoada. Se você tiver temor, você vai estar sempre pensando, Deus está me vendo. E se Ele está me vendo, eu não vou tocar nisso. Eu não vou fazer aquilo outro. Porque o temor, o respeito para com Deus que me vê, me impede de fazer tal coisa. Então esse homem, ele tinha um temor tão grande, mas tão grande, que ele falou, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ao mesmo tempo que ele demonstra temor, demonstra também uma grande fé. Uma fé tão grande que ele falou, Senhor, não precisa do Senhor ir na minha casa. Manda com uma palavra, isso será o bastante para mim. Foi isso que ele quis dizer. Você vê que são duas coisas que andam juntas, né? Temor e fé. Porque quem não teme a Deus não consegue ter fé, gente. Nós temos que temer a Deus. Você sabe que às vezes as pessoas temem o homem. Só que o homem, o que o homem pode fazer? Não pode fazer muito pouco. Deus pode fazer o que faz o homem e o que o homem não pode fazer. Eu não sei se vocês estão me entendendo. O homem pode fazer alguma coisa contra você? Pode fazer uma coisa, te prejudicar, te perseguir, te encher a paciência, sei lá. Atentar contra a sua vida, isso aí ele pode fazer. Deus pode fazer tudo que o homem faz e mais ainda, porque Ele pode lançar a nossa alma no inferno e de lá a gente não sai nunca mais. Se a mão de Deus pesar sobre a vida de alguém, meu irmão, acabou a vida dela. E as pessoas não pensam nisso. Olha lá. Não temais os que matam o corpo,
Aí está falando do homem. E não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Olha aí a orientação. Temor, gente. Tem faltado muito temor no nosso meio, sabia? As pessoas não têm mais respeito com as coisas de Deus, não. Trata as coisas de Deus de qualquer maneira. E por isso Deus não tem operado como Ele gostaria de operar na vida de muita gente. Nós não podemos perder o temor, porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor, gente. Quem é sábio teme a Deus. E esse homem era sábio. Ele não era judeu, ele era romano, mas ele tinha temor no coração para com Deus. E aí ele explica, né? Por que não havia necessidade de Jesus ir na casa dele. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Você sabe que, quando ele fala dessas coisas, ele também era um homem que obedecia a ordens. As pessoas gostam de mandar. Todo mundo gosta de mandar, não gosta? Mandar não precisa nem ensinar. Mas não gostam de obedecer. Aquele homem falou, eu sou o homem que mando e eles obedecem, porque eu também estou sujeito à autoridade. Ou seja, assim como eu mando e eles fazem o que eu estou mandando, quando me mandam, eu faço o que é mandado. Eu não sei se você está conseguindo entender. Mandar, a gente manda e quer que o povo, as pessoas obedeçam. E na hora da gente obedecer? Está entendendo? Por que Jesus se admirou dele? Daqui a pouco você vai ver isso. Ele entendeu o que a maioria das pessoas não entende. Você quer mandar, mas você não obedece. Se você obedecer, você manda e o que você falar vai acontecer. Agora eu estou falando do ponto de vista espiritual. A pessoa quer mandar a doença sair. Ela quer mandar a dívida sumir da vida dela. Ela quer mandar o vício desaparecer do filho. Ela quer mandar o mal sumir da vida dela. Mas ela mesma não obedece àquele que manda muito mais que Deus. Se você quer mandar e a sua palavra se cumprir, você primeiro tem que obedecer. Se você obedecer a Deus, quando você mandar, o diabo vai obedecer exatamente o que você está mandando. E ele vai ser obrigado a sair da sua vida. Ele vai ser obrigado a largar do seu caminho. O empecilho sai, porque você mandou. Ele é obrigado a obedecer, porque você também obedece. É isso que está faltando nos nossos dias, gente. Obedecer a Deus, para você ser obedecido também, porque Deus nos deu autoridade. Aliás, ele falou isso, Jesus, né? Eis vos dou aí autoridade. Mostra aí, ó. Corta aqui para a Bíblia, por favor. Olha lá. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Puxa, que palavra, hein? Olha a autoridade que ele dá para você. Gostei dessa palavra. Poxa, então eu vou mandar e o mal vai sair? Exatamente. E o mal não vai poder tocar em mim? Exatamente. Gostei. Pois é. Só que essa autoridade, coloca de novo na palavra autoridade aí, por favor. Eis aí vos dei o que, igreja?
autoridade. Autoridade para mandar. Agora volta lá em Mateus no capítulo 8, versículo 9. Olha o que o homem falou. Olha o que o homem falou. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu estou pedindo a Deus aqui para eu conseguir explicar isso para você, que é muito complexo. Mas eu estou tentando explicar de uma maneira simples. Nós estamos falando de autoridade. Deus, Jesus ali no caso, nos dá o quê? Autoridade. Só que o homem, ele estava dizendo que ele era sujeito à autoridade. Assim como Deus nos dá autoridade, Ele é autoridade sobre nós. Por exemplo, vamos para você entender. Nós temos uma hierarquia dentro da igreja. Eu aqui, como bispo, eu sou uma autoridade? Sou autoridade. E tenho aqui vários bispos e pastores sujeitos à minha autoridade, obreiros, funcionários. E eu determino certas coisas para eles fazerem e eu quero que eles façam. Mas eu também estou sujeito à autoridade. Porque acima de mim tem pessoas que mandam em mim. Está entendendo? Aí eu quero que eles me obedeçam, mas eu não obedeço quem está acima de mim. Que incoerência da minha parte, não? Eu mando ele fazer e quero que ele faça. Mas aí quando aquele que está acima de mim manda eu fazer, eu não quero fazer. Ué, que negócio é esse? Por isso muitas pessoas não têm autoridade sobre os demônios. Os demônios bagunçam com a vida dela, faz o que quer, tranca as portas, fecha o caminho, chuta o casamento, chuta a saúde dela para o alto, bagunça com tudo. Sabe por quê? E aí ela ora, manda o mal sair, o mal não sai e tal. Sabe por quê? Porque Jesus deu para ela uma autoridade. Só que a autoridade dela não se firma, porque ela também não respeita a autoridade. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro com você. Ah, eu quero autoridade sobre o mal. Então você tem que se sujeitar à autoridade também. Esse é o problema do ser humano. O ser humano não gosta de obedecer. Aí perde a autoridade. Lá no livro de Gênesis, no início da criação, Deus deu ao homem o domínio sobre todas as coisas na terra. Sabia disso, gente? Quando Deus criou o primeiro homem, Ele deu o domínio sobre eles. Olha lá. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele estava falando com Jesus ali nessa hora, sabia? Por isso que ele fala façamos. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus entregou naquele episódio domínio. O homem dominava sobre tudo, gente. Ele é que mandava. Quando ele pecou, ele perdeu esse domínio. Você vê que hoje, para o homem dominar um animal, tem que ser no chicote. Não é verdade? Né? Você vê o domador de feras no circo. Eu já vi uns botando cabeça na boca do leão. Você já viu isso no circo? Eu já vi. A primeira, ó, chicote para todo lado, meu irmão. O leão fica
um chicote brabo, e você não sabe o que acontece nos bastidores, meu irmão. Para aqueles leões lá respeitar aquele domador, sabe que a hora que o leão quiser, ele pula em cima do sujeito, estraçalha ele e... Mas por quê? Chicote, choque elétrico, terror que ele faz ali dentro para chegar na hora do espetáculo, conseguir dominar aquelas feras. E não é todo homem que consegue fazer isso, não. Vai lá vai lá no meio do mato para você ver. Tenta dominar a onça para você ver. Vai lá. Onça, eu estou mandando para você. Fica quietinho aí. A onça vai assim, pula em cima de você. E não adianta correr, que ela ainda corre mais do que você também. O homem perdeu esse domínio, gente. Perdeu. Ele tinha esse domínio antes. Ele tinha o quê? Autoridade. Os animais... Você pensa que lá no jardim do Éden, os animais, o homem ficava correndo, o leão correndo atrás dele, o jacaré, que nada. Ele dominava sobre tudo ali, os animais ficavam tudo de longe assim, ó. Ele mandava nos animais. Tanto que a serpente, quando o diabo entrou na serpente, e ela foi tentar Eva, a serpente deu uma mordida na Eva. A serpente estava batendo um papo com a Eva. Tudo bem que a conversa era uma conversa fiada, né? O diabo estava ali usando a serpente para fazer fofoca. Gente, a serpente fazendo fofoca com a Eva. Você vê isso por aí? Você vai ali numa mata, tem uma serpente, você chega lá, serpente, aí, como é que tá a coisa aí? Conta aí, o que o macaco fez? Ih, rapaz, aquele macaco, sem vergonha, eu vi ele... Isso acontece hoje em dia? É ruim, hein? Vai chegar perto da serpente para você ver o que ela vai fazer com você. O que ela faz? O que ela faz? Ela te dá um bote. Naquele tempo, a serpente conversava com a mulher. Os animais estavam sob domínio do homem, porque Deus deu autoridade. Quando foi que eles perderam a autoridade? Quando pecaram, quando transgrediram, quando perderam o temor e desobedeceram a Deus. Acabou a autoridade. Sabe aonde termina a autoridade de um homem de Deus? Quando ele peca. Por isso que de vez em quando vocês veem aí homens que um dia estiveram no altar pregando a palavra, falando com autoridade, milagres acontecendo, e esses homens caíram na fé, perderam a autoridade e estão aí perdidos aí fora no mundo. Por aqui mesmo, nesse altar, já passou. Quando eu falo nesse altar, não nesse específico, né? Aqui nessa igreja aqui, ó. Quantos ex-pastores e bispos que tinham autoridade, gente. Tinham autoridade, acontecia milagre mesmo nas reuniões deles. A palavra deles não caía por terra. E hoje, eles é que estão caídos por terra. Sabe por quê? Perdeu o temor a Deus. E caíram. Esse homem, o centurião, ele sabia exatamente o que era autoridade. E como ele era homem sujeito, obedecia à autoridade, olha lá. Homem sujeito quer dizer homem que obedece à autoridade. Ele falou, eu mando nos meus soldados, eles obedecem. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Gente, Jesus ficou admirado. Você quer a admiração de Jesus? Faça como esse centurião. Tenha temor. O que chama atenção, às vezes as pessoas falam, eu quero chamar a atenção de Deus, Deus tem que me ver. O que chama a atenção de Deus? A tradição nos ensina subir de joelhos numa escadaria, arrumar uma vela do tamanho da gente. No espiritismo é você ir lá numa cachoeira, acender uma vela, arriar um trabalho na encruzilhada, tudo para chamar a atenção dos espíritos, de Deus e por aí vai. Tem gente que faz
Já viu? Carrega a cruz. Longas distâncias para chamar a atenção de Deus. Tem gente, acho que é na Indonésia, parece que é na Indonésia, as pessoas são crucificadas, sabia disso, gente? Pega lá o prego e bate lá e fica pregado na cruz, para chamar a atenção de quem? De Deus. Tem gente que faz de tudo para chamar a atenção de Deus. Ora, o que chamou a atenção de Jesus? O que fez Jesus ficar admirado com a fé tão grande? Foi exatamente o temor do homem. Se você temer a Deus, você terá toda a atenção de Deus sobre você. Toda a atenção de Deus estará sobre você. Se você temer a Deus, Deus está me vendo. Não, eu não vou fazer isso. Não, Deus está me vendo. Eu não vou falar isso. Não, Deus está me vendo. Eu não vou tocar naquilo. Deus está me vendo. Isso é temor, gente. Temer a Deus. O homem hoje tem perdido esse temor. Por isso a fé tem esfriado. Você veja que Jesus, ele linkou temor com fé. Porque o que chamou a atenção de Jesus foi: esse homem teme tanto a Deus, mas tanto a Deus, que ele acredita que só uma palavra é o bastante para o rapaz ficar curado. Jesus se admirou, gente. Ele, puxa vida, nem em Israel eu achei uma fé assim, ele disse. Aí por causa disso, olha o que ele falou: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ali ele estava se referindo àqueles que viriam de todos os cantos, e estariam assentados à mesa com os grandes homens de Deus, os profetas. Ele fala de Abraão, fala de Isaque, fala de Jacó. Foram grandes homens de Deus. Ele diz que de lugares distantes, como o Brasil, por exemplo, muitos de vocês vão assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Que bacana, hein? Que legal! Muitos de vocês aqui vão estar sentados à mesa com ele. Jesus está falando, olha lá. Ele está falando da gente. O povo escolhido era e é o povo judeu. Só que os judeus rejeitaram Jesus. Aliás, foram os responsáveis pela morte dele, né? Então a rejeição dos judeus abriu portas para nós. Nós não éramos do povo e da nação escolhida, não. Mas como eles rejeitaram, então a oportunidade foi dada para nós. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade, gente. Uma vez eu ouvi alguém falando: Deus é brasileiro. Não, irmão, Deus não é brasileiro, não. Ele é de todas as nações. Ele é argentino, paraguaio, americano, holandês, francês. É mundial. É isso mesmo. Deus é corintiano? É corintiano, vascaíno, flamenguista, botafoguense, palmeirense. Eu vejo ele falando assim: raça miserável não, ele também é. E muitas vezes ele encontra melhor recepção dentro de um presídio, onde supostamente estão ali os piores criminosos. Ele é mais bem recebido dentro de um presídio que no lar de muitas pessoas aí. Tem gente num presídio agora assistindo essa programação, ouvindo a palavra e sendo alimentado e se convertendo. E tem gente que quando liga assim, passa no canal da igreja: cruz credo, Ave Maria, muda. Na minha casa esse homem não entra.
Às vezes tem mais temor lá dentro, no meio dos pecadores, do que no meio dos ditos de bem, homens de bem, família de bem. Tem família aí que Jesus não pode entrar. Eles não querem. Você está entendendo a palavra? Que coisa, né? Por isso que Jesus falou que muitos viriam de todos os cantos. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esses filhos aqui do reino são aqueles que deveriam servir a Deus. Você sabe que o fato de você estar na igreja não significa necessariamente que você seja melhor que os outros. Eu sou da igreja mundial do poder de Deus. Aí você despreza o outro que é católico, ou despreza o outro porque não é da sua religião. A minha igreja é que é certa, a sua. Pois a Bíblia está dizendo que estes que são os filhos do reino, muitas vezes vão ser lançados fora. Porque não é religião e nem igreja que vai salvar você. O que vai salvar você é o temor que você tem para com Deus. Sabia? Porque se você não tiver temor para com Deus, você não será salvo. Você vai ser lançado fora. Se você não temer a Deus, você vai viver no pecado. E o salário do pecado é a morte. Se você não temer a Deus, você está perdido. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, gente. Quem é sábio teme a Deus. Quem não é? Então, se você não temer a Deus, você vai pecar. E vai pecar para valer mesmo. E vai pecar tranquilamente. E vai ser condenado pelo seu pecado. Por isso que ele falou isso. Aí Jesus concluiu no versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Porque aquele homem tinha ou não tinha fé? Tinha, gente. E naquela mesma hora o servo foi curado. Milagre urgente. O milagre aconteceu na hora, pela fé daquele homem. Você sabe que isso aí é milagre urgente. O rapaz estava sofrendo horrivelmente com dores, paralítico em cama. E o centurião intercedeu por ele e recebeu o milagre na hora. Mas recebeu porque era um homem que temia Deus. Homem sujeito à autoridade. Guarda esta palavra, gente. Nós temos que ser sujeitos à autoridade maior. Obedecer. Temer. Não se pode levantar a voz contra as autoridades constituídas por Deus. Isso é um pecado terrível. Quando você faz isso, você está cometendo um pecado muito grande. Aquela autoridade foi colocada sobre você, você tem que temer e respeitar aquela autoridade. Porque você, como autoridade, você quer também ser respeitado, não é? Então tem que respeitar também. E os demônios são o que há de pior nesse mundo. Eles não têm autoridade nenhuma. Por incrível que pareça, o homem tem mais autoridade que o diabo, sabia disso? Porque Jesus deu autoridade sobre eles. Coloca ela de novo naquela palavra. Eis aí vos dei autoridade. Coloca de novo. Olha lá. Sobre todo o poder do inimigo. Quem é o nosso inimigo? É o diabo, gente. Eu e você temos autoridade sobre ele. Às vezes pode até parecer que o diabo é forte, né? O diabo faz isso, o diabo faz aquilo, tranca portas, coloca doença, destrói casamentos, joga no vício, na miséria. Parece até que ele tem uma autoridade, mas ele não tem autoridade nenhuma.
Nenhuma autoridade. Mas o ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, tem autoridade sobre o diabo. Tem autoridade sobre ele. Só que muitos não usam essa autoridade. Essa comparação que ele faz é muito interessante, né? Esse homem foi muito feliz nessa comparação. Eu também sou homem sujeito à autoridade. Você vê que primeiro ele fala, olha como ele é humilde. Ele primeiro poderia falar assim: Senhor, eu sou homem de autoridade, eu mando e eles me obedecem, assim como eu sou sujeito à autoridade. Ele não podia fazer assim? Não, ele fez ao contrário. Eu primeiro me sujeito à autoridade, porque quando eu mando, eles me obedecem. Ele soube colocar na ordem certa as coisas. Eu reconheço a autoridade maior e eu obedeço. Só que ali, necessariamente, ele não estava se referindo só a Jesus Cristo. Ele estava se referindo às autoridades que haviam sobre ele. Por exemplo, o general, o capitão, né? Os comandantes daquela época mandavam e ele obedecia. Então ele falou: peraí, se o homem manda, eu obedeço, muito mais eu vou obedecer a Deus, que é a autoridade maior. Aí ele se referiu a Jesus, porque ele falou: Jesus, como a sua autoridade é grande, basta mandar uma palavra e o meu rapaz ficará curado. Então essa mensagem, na verdade, ela se destrincha em várias mensagens. Isso aqui dá uma pregação para o dia inteiro, sabia, gente? O reconhecimento da autoridade de Jesus, baseada no reconhecimento que ele tinha sobre a autoridade. Ele era um soldado que dava ordens, mas também obedecia ordens. Nem sempre você vai entender tudo que a autoridade manda você fazer, mas a nós basta apenas o quê? Obedecer. Nem tudo que Deus mandar você fazer, você vai entender. Mas basta ao homem apenas o que, igreja? Obedecer. Se você aprender isso e sair daqui com isso no coração, tudo que você falar, tudo que você mandar, vai acontecer na sua vida, gente. Vai acontecer na sua vida. Você vai abrir a boca e as pessoas vão ficar impressionadas. Fulano, do jeito que você falou, aconteceu. Beltrano, você disse isso e aconteceu. As pessoas vão ficar abismadas com você. Porque a palavra na sua boca é autoridade e se cumpre. Mas primeiro você também tem que obedecer à autoridade maior, ó. Quem entendeu a palavra? Fica de pé, igreja. Fica de pé em nome de Jesus. Ó, vou dizer para você, não é uma coisa fácil não. Temor a Deus, muitos perderam o temor. Outro dia eu estava... Você vê o que é falta de temor, né? Outro dia na fila da imposição de mão, tinha uma mulher, isso eu já vi várias vezes. Ela estava batendo nos pastores ali na fila. Sabe como é que eu vejo isso? Como é que é o nome disso? Falta de temor. Ou será que ela pensa que ela estava numa feira? Num estádio de futebol? Numa praça? Ela estava dentro da casa de Deus. Que falta de temor, hein? Eu já vi. Às vezes o pastor fala uma coisa aqui, né? O povo obedece não.
Tem gente que faz cara feia, isso é falta de temor, gente. Nós, quando estamos na casa de Deus, temos que agir com temor e tremor. Essa casa aqui, ela é nossa também, porque nós somos filhos de Deus, não é verdade? Mas quem é o chefe da casa? Eu aprendi isso desde pequeno, com meu pai e com a minha mãe. Aquela casa onde eu morava com eles era a minha casa também, mas quem mandava lá eram eles. E quem manda são eles, e eu como filho, minha obrigação é o que, igreja? E quando eu não obedecia, eu entrava no couro. E olha, eu já levei cada surra, gente. Até hoje eu lembro. Bispo, o senhor tem raiva do seu pai? Que nada, eu amo meu pai de paixão. Minha mãe também. Eu agradeço cada lambada que eu levei. Que hoje, se eu estou aqui pregando a palavra de Deus para vocês, eu devo isso primeiro a Jesus Cristo, meu Salvador. E em segundo lugar, ao pai e à mãe que me criaram. Na hora eu não gostava não, vou ser sincero. Eu lembro, tinha a roda do couro. Entravam os três irmãos. Meu pai ia só juntando as coisas que a gente fazia de errado. Aí chegava um dia que ia falar, hoje é a roda do couro. Você fez isso. Ah, papai! E você fez isso. Aí depois, ó, a roda do couro. Aí quando terminava a roda do couro, a gente ficava mansinho, gente. Que beleza, né? Ficava mansinho. Aí meu pai falava assim, vocês gostaram de apanhar? Não, pai, então não faz isso e não faz isso. Tá bom, papai. Aí ficava uns dias mansinho, gente, bonzinha, gente. Aí daqui a pouco começava a fazer a arte de novo. O Bispo Oliveira conhece meu pai, olha lá. Né, Bispo? Seu Pinheiro ali é jogo duro ali, ó. Mas eu agradeço cada lambada que eu levei, cada surra que eu tomei, que me ensinou a ser homem. Me ensinou a ser homem. Então, tem duas maneiras de você aprender: por amor ou pela dor. Você sabe que a maioria de nós só aprende na dor, né? Na lambada, né? Não é verdade? A maioria de vocês aqui, e eu também estou incluído nisso aqui, ó. A gente só veio para Jesus por causa da dor. Gente, é muito difícil chegar aqui uma pessoa assim, estou vindo pela primeira vez, ó, eu não estou devendo nada, estou trabalhando, estou com muita saúde, mas olha, eu senti no meu coração de vir buscar a Jesus, estou vindo aqui na igreja. É difícil. Pessoa Claro, hoje você está liberto, abençoado, você vem. Eu estou falando chegar pela primeira vez, com tudo bem. Não vou dizer que é impossível não, mas é muito difícil. A maioria da gente chegou aqui gemendo, drogado, na miséria, condenado pela medicina. Muitos aqui, por exemplo, tem gente agora que está aceitando Jesus lá na cadeia, mas você só está aceitando porque você está aí na cadeia. Porque se não tivesse aí, você não aceitava não. Então, quer dizer, você está vindo pela dor. Ainda bem que está vindo, né? Ainda bem que Deus é bom, né? Mas você acha que Ele queria isso, gente? Ele queria que nós viéssemos por amor. Você acha que meu pai gostava de dar surra na gente? Claro que não. Ele queria que a gente obedecesse, porque ele estava ensinando, estava certo. O que ele estava ensinando, que a minha mãe ensinavam para mim, era certo. Hoje eu reconheço isso. Eu estava errado. Mas quem disse que eu aprendia? Aí, ó, lambada nele. Aí eu aprendi. Apanhei, até que um dia eu falei, chega de apanhar, né? Vou obedecer meu pai e minha mãe. Aí as coisas melhoraram. Aí eu parei de apanhar. Outro dia eu estava lembrando disso. Eu falei, quando foi que eu parei de apanhar do meu pai e da minha mãe, hein? A pastora eu não sei dizer, né? Não vou falar dela não, mas eu falo de mim.
Ela é quietinha nada, você não conhece ela. Pastora Nina já foi da pá virada, hoje ela é quietinha. Hoje ela é nininha, eu concordo com a senhora. Você pensa o quê? Nenhum de nós aqui era flor que se cheire não, gente. Você olha se a pastora Nina, a pastora não apanhava? Ela falou assim, ela está ali falando ali, não, eu conheci Jesus com 13 anos. Teve uma época na minha vida que eu falei assim, quer saber? Chega de apanhar, eu vou obedecer meu pai. Aí acabou a surra. Passei a obedecer, acabou. Outro dia eu estava lembrando disso, falei, rapaz, quando foi que eu parei de apanhar do meu pai? Foi quando eu parei de desobedecer. Você quer ver quando é que você vai parar de apanhar da vida? Quando você passar a obedecer a Deus. Acabou. Aí você não vai apanhar mais. O que não significa que você não vai ter luta. Não é isso que eu estou falando. A luta vai continuar sempre tendo. Mas você nunca mais vai apanhar do diabo. Nunca mais ninguém toca em você. Acabou. Acabou. Porque isso é promessa de Deus. É promessa. Gente, Ele quer fazer com você como Ele fez com Jó. Ninguém chega perto de você. O próprio diabo reclamou com Deus. Falou, Senhor, também o Senhor cerca ele com sebe. Tudo dele prospera. Você já pensou sua vida ser que nem a de Jó? O diabo não poder nem chegar perto de você? Sua família prosperando, você prosperando, seus bens se multiplicando sobre a terra? Coloca aí nessa palavra, cadê? Essa palavra é muito bacana, gente. Eu falei que eu ia terminar 11h15, olha, meu Jesus. Perdão, gente, mas isso aqui é muito forte, ó. Olha o que o diabo falou. Acaso não cercaste com sebe? Sebe é cerca. A ele, a sua casa, está falando da família, e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes, ó. E os seus bens se multiplicam na terra. O diabo estava com inveja. Porque Jó estava ficando rico e cada vez mais rico, a família abençoada, protegida, o diabo não conseguia tocar na vida dele. Por quê? Jó temia a Deus. Jó temia a Deus. Ele temia a Deus. Então, se você quer prosperar, tema a Deus. Você quer nunca mais ficar doente na vida? Tema a Deus. Você quer ver sua família abençoada, unida, crescendo, multiplicando? Tema a Deus. E tudo isso vai acontecer com você. Olha lá, coloca lá. Coloca ela de novo onde você colocou agora aí, ó. Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Tá vendo? Ele temia a Deus. O que você acha que ele era aquilo tudo? Porque ele temia, e como ele temia a Deus, ele não errava. É lógico que ninguém é perfeito, mas o temor a Deus leva a pessoa a não errar. Amém? Pai maravilhoso, coloca temor no nosso coração, Senhor. Temor. Porque o Senhor é digno. O Senhor é tremendo. O Senhor é grande. Grande em poder e majestade. O Senhor domina sobre todas as coisas. E sobre todas elas o Senhor manda. O mundo está sujeito à sua autoridade. Coloca temor no nosso coração, para respeitarmos a tua palavra, para andarmos nos teus caminhos, meu Senhor. E uma vez temendo a ti, possamos amá-lo de todo o coração, porque o Senhor quer o nosso bem, a nossa vitória, o nosso sucesso. Oh Deus maravilhoso, coloca temor, Senhor, respeito para com a tua obra, para com a tua palavra.
Porque destas coisas o Senhor se agrada. Assim como Jó era homem temente, e o Senhor abençoou a vida dele, abençoa também, meu Senhor, a vida do teu povo, daquele que anda nos teus caminhos, daquele que obedece a tua voz. Igreja, se você tem andado longe de Deus, se você reconhece que não tem temido a Deus, pede o perdão agora, se conserta com Ele, endireita sua vida diante do Todo-Poderoso, e Ele te exaltará, e Ele vai exaltar você. Se você tem promessa de Deus, não desista, porque Ele vai cumprir. Se o inimigo se levanta para impedir, Ele abre caminhos para você seguir. Ele é o teu amigo e te estende a mão. Para Ele não tem hora nem ocasião. Ele faz o impossível acontecer. Hoje, por você. Ele é o teu amigo e lhe estende a mão. Para Ele não tem hora nem ocasião. Ele faz o impossível acontecer. Hoje, por você. De Deus, Ele jamais te esqueceu. Ao seu lado sempre está. Como Ele é vencer ou vencer, além do que os meus olhos possam ver. Deus age por você. Basta você crer e confiar no seu poder, no seu poder. Você tem promessa de Deus, Ele jamais te esqueceu. Ao seu lado sempre está. Como Ele é vencer ou vencer, ainda que os meus olhos possam ver. Deus age por você. Basta você crer. Basta você crer. Basta você crer. Aleluia. Graças a Deus, amém? Igreja, eu vou rapidinho terminar, que eu sei que tem gente que ainda tem que pegar criança no colégio.
começar as aulas já, né? Eu vou rapidamente terminar. Só vou pedir a sua oferta e vou despedir vocês, amém? Vamos honrar a Deus. Pega nas suas mãos aí o seu dízimo. Pega nas suas mãos a sua oferta. E apresenta para Deus agora. Segura nas suas mãos. Isso, eu vou honrar a Deus agora com o meu melhor. Se você puder, faça isso com muito amor e carinho. E Deus vai prosperar e vai abençoar a sua vida. Pai maravilhoso, derrama bênçãos de prosperidade, de riqueza, fartura, abundância na vida do dizimista, do ofertante, daquele que tem ajudado a manter essas portas abertas. Recompensa, meu Deus, abrindo portas, prosperando. Recompensa, meu Deus, generosamente aquele que é dizimista fiel, e abençoe a vida do teu povo, em nome de Jesus.